Boa noite. No Dia do Trabalho, o Jornal da Cultura bate um ponto nas mudanças das leis trabalhistas do país. Vamos discutir aqui as novidades nas relações entre patrões e empregados, como o caso dos que exercem a profissão sem sair de casa. E um problema que emperra o preenchimento de vagas no Brasil, a falta de mão de obra qualificada. São poucos os empresários que investem no treinamento de pessoal. Veja agora outros assuntos importantes deste feriado. Depois das chuvas, as temperaturas despencam no sul e sudeste. No nordeste, a seca prolongada provoca o fechamento de escolas. Parentes do fazendeiro assassinado em Goiás, junto com mais 6 pessoas, são os principais suspeitos da chacina. Depois da Argentina, a Bolívia nacionaliza a empresa espanhola de energia. O nadador norueguês, campeão do mundo, morre do coração durante os treinos para as Olimpíadas de Londres. Barack Obama aparece de surpresa no Afeganistão no dia em que a morte de Bin Laden completa um ano. Na nossa bancada, temos hoje a participação do filósofo Luiz Felipe Pondé, que quase que não aparece, achou que hoje o dia estava com cara de domingo. E o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Você também pode comentar por meio aí dos nossos endereços na internet. Dia de festas patrocinadas pelas centrais sindicais por todo o país. Em São Paulo, o novo ministro do Trabalho, Brizola Neto, participou das comemorações do 1º de maio. Brizola Neto participou da festa da Força Sindical na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte de São Paulo. O ministro só vai assumir o cargo na quinta-feira, mas já revelou a primeira preocupação. O Ministério do Trabalho tem que estar muito atento às questões das relações de trabalho e atento a uma questão que é fundamental para o país, que é o aumento da produtividade. E fazendo isso sem retirar direito dos trabalhadores. Além da música, o público estava de olho no sorteio de 15 carros e um caminhão cheio de móveis e eletrodomésticos. Também na capital, outra festa do Dia do Trabalho reuniu cerca de 50 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Os shows começaram pela manhã e só terminaram no início da noite. No mundo, o 1º de maio foi motivo de protestos. Em Nova York, Estados Unidos, o movimento Occupy Wall Street, que critica a desigualdade econômica, entrou em confronto com a polícia. Na Alemanha, canhões de água foram usados para acalmar os ânimos. A recessão e os pacotes de austeridade também foram alvos de manifestações em Portugal, França, Espanha e Grécia. Na Turquia, trabalhadores tentaram quebrar um cordão de isolamento e houve confusão. Eles criticam a falta de empregos no país. Em tempos de crise global, o Brasil sustenta uma taxa de aproximadamente 6% de desemprego, número baixo, se comparado aí à realidade dos Estados Unidos e principalmente da Europa. Mas poderia ser ainda menor se não faltasse qualificação profissional. Este centro de apoio ao trabalhador em São Paulo recebe todos os dias 500 pessoas em busca de emprego. Algumas vagas estão abertas há meses à espera de alguém que possa preenchê-las, porque pedem ensino fundamental completo e, no mínimo, 6 meses de experiência. É um fenômeno global. Em uma pesquisa com 40 mil empregadores em 39 países, quase 1/3 citam a falta de experiência como principal dificuldade para preencher os cargos. Mas apenas 1 em cada 5 empresários investe em treinamento. E somente 6% tem convênios com instituições de ensino para encurtar o caminho escola-mercado de trabalho. A prática faz a diferença para empregador e empregado. Esta pizzaria ficou 4 meses procurando uma pessoa capacitada para trabalhar no preparo das pizzas. 4 vagas abertas e nada, ninguém apareceu. O proprietário então decidiu mudar a estratégia. Ao invés de alguém pronto para trabalhar, decidiu buscar alguém disposto a aprender. Diego entendeu o recado e agarrou a oportunidade. Em 2 meses se tornou um pizzaiolo. Você acaba vendo como que tudo funciona em si, como que abre uma massa, como que forneia, como que monta uma pizza, até o preparo final dela. Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a pizzaria já formou 160 pizzaiolos. Um bom retorno para o empresário que planeja dobrar o número de unidades da rede este ano.
de 13 para 26. De todos os participantes, 20% fica na rede. E o restante vai para o mercado e o mercado também acaba se beneficiando desses profissionais. É sobretudo os empresários, aí os comerciantes que... isso é arregaçar as mangas e enfrentar o problema. Porque... Isso vai ter que ser... Veja, em muitos países já tem convênio entre instituições de ensino com empresas, né, onde você já pode encurtar mesmo essa diferença, né? E isso acontece muito nas áreas de engenharia, na alta tecnologia, mas precisa acontecer também com o pessoal, digamos, de nível médio. E eu só queria dar uma passadinha no ministro. Já que o ministro vai assumir, ficou 5 meses sem ministro, era bom que a gente está vendo um problema, que é a qualificação do trabalhador, que deveria ser uma das políticas do Ministério. Quer dizer, o mercado está se reorganizando, tem uma nova ordem mesmo. Exatamente, mas também existe um Brasil profundo, que é aquele que está lá perdido no trabalho braçal, na construção civil, nós vamos chegar nele, e que mereceria uma atenção maior. E também, não só pensar no regime, nas relações do trabalho, mas, por exemplo, no tocante à saúde do trabalhador, que eu conheço um pouco mais, as leis que regulam a saúde do trabalhador são dos anos 70. Ou seja, isso não evoluiu, fazendo com que um trabalhador no Brasil tenha limites de tolerância maiores do que um trabalhador europeu ou norte-americano. E eu não conheço nenhuma razão para imaginar que, por exemplo, o brasileiro seja 4 ou 5 vezes mais resistente do que um europeu. Então, eu acho que precisa evoluir também na proteção do trabalhador. Você vê assim também? Eu vejo assim, eu apontaria uma outra questão nesse assunto, que é um pouco como funciona o mercado, né? Se a gente sabe que quando o trabalhador fica muito caro, a economia se ressente. Isso é um fato que acontece na Europa Ocidental. Uma das razões do Brasil crescer nos últimos tempos é justamente o fato de que, apesar de uma lei trabalhista pesada que a gente tem aqui, mas não em comparação, digamos, à Europa, o trabalho aqui ainda é relativamente barato, se você comparar, trabalhador, se você comparar com o país, é o custo, se você comparar com países europeus. Agora, é interessante quando o novo ministro fala aumentar a produtividade e não ferir os direitos dos trabalhadores, isso... às vezes é um pouco imaginário, mas político faz sempre essas promessas de que dá para garantir uma coisa redonda e quadrada ao mesmo tempo. Agora, eu apontaria por último essa questão do empresário que começa a investir no futuro pizzaiolo, né? A gente vê como funciona o mercado. Se falta, ele precisa, ele vai e investe. Mas eu acho que para a gente entender um pouco a cabeça do empresário, talvez seja bom pensar assim, imagine que você tem, sei lá, R$3.000 por mês. Você não vai gastar esse dinheiro sem fazer conta, sem levar em conta aquilo que você pode pagar, onde você pode investir, que conta você paga. O empresário é a mesma coisa. É que às vezes a gente pensa no empresário e acha que ele também não vai fazer conta. E acha que ele também vai investir se ele não precisar investir. Na hora que esse dono de pizzaria viu que ia perder dinheiro. Exatamente isso. Sem o funcionário, ele resolveu... Aí ele investe no ensino do funcionário. O empresário é como nós. A gente, que não é empresário, quero dizer, a gente não sai gastando dinheiro numa coisa que não nos pareça interessante de alguma forma. Olha, os funcionários da usina de Belo Monte, no Pará, devem voltar ao trabalho amanhã por ordem da Justiça. Caso contrário, o sindicato da categoria será multado em R$200 mil por dia. É um assunto aí de extrema importância que o Jornal da Cultura antecipa. A hidrelétrica de Belo Monte é a maior obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Emprega atualmente 7.000 trabalhadores. A obra Rio Xingu, prevista para ser concluída em 2015, está parada desde 23 de abril por uma greve dos trabalhadores. Eles pedem aumento no Vale-Refeição de R$ 95 para R$ 300 e licença para visitar a família a cada 3 meses. O consórcio responsável aceita aumentar o Vale-Refeição para R$ 110, mas não concorda em mexer nos períodos de licença. No último dia 25, a Justiça do Trabalho mandou os operários suspenderem a paralisação e estipulou multa diária de R$ 200 mil em caso de desobediência. O sindicato alega que ainda não teve condições de mobilizar os milhares de funcionários. 8.000 trabalhadores.
Imagina, é muita gente. Agora, quando esse ministro aí, o Netinho, Brizola Neto. o Brizolinha, assumiu com todo respeito, uma das missões que ele terá, segundo a presidente Dilma, é apaziguar essas relações de trabalho entre as empreiteiras e os trabalhadores. É uma tarefa muito difícil, porque, basicamente, vão ter que ter condições melhores de trabalho para essas pessoas. Você acha que, nesse caso de Belo Monte, vale o que você disse agora? Eu acho que continua valendo, de qualquer jeito. Assim. As relações de mercado, na sua base, a gente as compreende melhor se a gente se colocar no lugar de alguém que está gastando dinheiro. Isso é muito interessante, porque, normalmente, quando é nós que estamos em jogo, a gente consegue entender o que funciona. Vou dar um exemplo banal. Pessoas super bem intencionadas, digamos que a mulher perde o emprego ou o marido e fica com uma renda só, pensam logo em cortar a empregada. Demitem logo a empregada. A pessoa não vai pensar, não, mas ela vai perder o emprego. Estou falando em regra geral, é claro que existem exceções. Pensa logo em demitir a empregada. Mas ela não está pensando porque ela é má, ela não se acha má, ela não se acha com falta de consciência. Isso num certo nível. Agora, no nível grande, é claro que trabalhador e empregador tem que ter essa tensão. Eu acho que isso faz parte do convívio democrático. Mas, nós estamos falando de uma situação que envolve 8 mil trabalhadores, não só em Belo Monte, mas em Jirau e Santo Antônio. E nesse momento que o Brasil está virando aí um grande canteiro de obras, cada vez mais, a gente precisa ter regras que protejam essas pessoas para que a gente Mas é disso que eu estou falando. Você vai ter regras na medida em que você consegue ter uma pressão desses trabalhadores sobre quem dá emprego, certo? É isso que eu estou dizendo. Tem que haver uma pressão. Se não tem pressão, não anda. Assim. Só que essa pressão, ela está mediada, pelo interesse desses caras terem condições melhores, mas já não pode esquecer que do outro lado, aliás, dos dois lados, existe uma relação de mercado de trabalho. Então, você tem que encontrar uma espécie de ponto médio, eu quero dizer. Isso todo mundo sabe. Eu peço 300 pau, ele vai me dar 150. Todo mundo sabe como funciona a negociação. A situação é muito desumana. Eles ficam... eles têm 6 meses para voltar para casa para ver a família. O trabalho acaba, 4, 5 horas da tarde. O que eles fazem? Vão beber? Por isso, o que pode acontecer é o seguinte, se eles saem, por que alguém aceitou trabalhar e só voltar 6 meses? Eu imagino que ele sabia. Eu não estou dizendo que é legal. Eu estou falando do ponto de vista da análise da situação. Se eu arrumei um emprego e eu só posso voltar para minha família 6 meses depois, certo? Eu sabia, quando eu aceitei o emprego, que eu só ia poder voltar 6 meses depois. Agora, se eu vou embora e tiver um monte de gente para querer ficar no meu lugar, o que acontece? O cara deixa eu ir embora e coloca alguém que fica no lugar. Eu estou querendo apontar que existe, para além da necessidade de pressão, no sentido de melhorar essa condição, existe uma regra em jogo. Existe uma regra, existe um contrato original que pode ser negociado. Existe um mercado de trabalho. É uma situação, é uma usina, é um lugar diferente, foi construído ali um novo ambiente de trabalho. Você fala, puxa, desse jeito a gente achava que dá, mas não está dando. E aí, de repente, eu digo, eu vou embora, você está precisando de emprego, você toma meu lugar. De novo, volta ao preparo. Aqui no interior do estado de São Paulo, o abandono, por exemplo, do corte, da queima da cana, acontece quanto maior for o nível de instrução do trabalhador. Ele não aguenta isso. Olha aí. Então, o que está, para mim, é absolutamente desumano você fazer uma pessoa morar num container de metal, visitar a família a cada 6 meses e R$110 para comer durante um mês. Esse é o vale-refeição que está se discutindo. Então, eu não acho que mesmo que tenha sido acordado antes, no momento que você junta essas pessoas, ela adquire um novo tipo de organização e vão reivindicar mesmo. Então, eu acho que está aí um bom problema de ser resolvido. Como dar dignidade para quem trabalha na construção civil no Brasil e principalmente nessas regiões remotas. E como dar... O hospital lá é um hospital chamado São Rafael, se não me engano. Tem a menor condição. De higiene, tem a menor gente, condição. É uma coisa horrorosa, horrorosa. Agora, eu gostaria de saber se, por exemplo, o pessoal de nível mais elevado, tipo engenheiro, tal, se eles ficam 6 meses sem ver a família. 6 meses. Será que ninguém sabia que o alojamento de container esquenta? Será que até meu filho sabe que é pequeno? Então eu acho que esse está aí uma discussão legal para ter, porque acho que tem que ter um problema de desigualdade. Mas eu acho que dignidade é uma questão que você conquista.
isso que eu quero dizer. Você tem que fazer uma pressão. Mas algumas coisas, eu acho que esses empresários, essas pessoas que lidam com essas obras, imagina, gente altamente experiente, eles já sabem que de saída, isso isso é subhumano. Mas eu não estou dizendo que é subhumano, só estou dizendo que, assim, você só vai fazer na hora que você for pressionado a fazer. E nós também somos assim. Então, mas tem uma coisa, eu não sei nem quem é a empreiteira que está fazendo isso. Mas se você for lá no consórcio, eles vão dizer que das metas vai estar a responsabilidade social e ambiental. O social já não tem, e o ambiental está matando um monte de... inundando um monte de mato aí. Então, isso aí, o que a gente chama de... Belo Monte? Maquiagem verde. Então, a gente precisa dela, né? Será? Eu acho que sim. Bom, o campeão mundial de natação, o norueguês Alexander Owen, morreu hoje aos 26 anos. O Comitê Olímpico da Noruega informou que ele teve uma parada cardíaca. Alexander Owen estava no Arizona, Estados Unidos, treinando para os Jogos Olímpicos de Londres. Ele passou mal durante o banho e foi encontrado desacordado pelos colegas. O médico da delegação norueguesa chegou a ser acionado, mas não conseguiu ressuscitar o nadador. Em 2008, Dale Owen foi medalha de prata nos 100 metros peito nos Jogos de Pequim. Em 2011, foi campeão na mesma prova no Mundial de Xangai. Por Twitter, o brasileiro César Cielo lamentou um incidente trágico e precoce. A morte de atletas como o nadador norueguês é bem mais comum do que se imagina. De acordo com estatísticas, cerca de 30 atletas morrem por ano vítimas de paradas cardíacas no mundo. A causa é a cardiopatia. Se você não conhece essa doença, o Jornal da Cultura explica. O termo cardiopatia abrange todas as patologias que atingem o coração. As cardiopatias dividem-se em 4 tipos. Congênitas, quando já se nasce com a doença. Das válvulas, também conhecida como sopro cardíaco, quando há dificuldade do retorno do sangue ao coração. Do miocárdio, quando afeta a capacidade do coração bombear sangue para todo o corpo. E infecciosas, que resultam de infecções por micro-organismos, como vírus, bactérias ou fungos. Uma pessoa sofrendo uma cardiopatia tem, geralmente, como sintomas, dor no peito, falta de ar e inchaço das extremidades do corpo. No mês passado, o jogador de futebol italiano Piermario Morosini, do Livorno, foi outra vítima de parada cardíaca. Ele caiu em campo durante o jogo contra o Pescara, pela Série B do campeonato italiano. Morosini foi atendido no gramado e chegou a ser transferido para um hospital, mas não resistiu. Saldiva, a gente pode arriscar dizer que esses atletas, de alguma forma, eles estariam aí ultrapassando os limites? Não há dúvida, né? Veja, primeiro, essa causa de morte, parada cardíaca, né? Eu não conheço um que tenha morrido que esteja o coração batendo. Então, esse estado fisiológico é compartilhado por todas as pessoas que morrem. Na realidade, ele tem uma arritmia, deve ter sido uma arritmia ventricular, ou um infarto agudo do miocárdio. Agora, eu acho que a gente tem que olhar um pouco os técnicos, sabia? Porque eu acho que essas pessoas, embora elas sejam avaliadas em provas de esforço, pelo menos deveriam ser, eu estimo que o tamanho do exercício, a intensidade, a carga do exercício, esteja superando os limites que as pessoas colocam. Seja por elas mesmas, seja pela imposição do treinamento. O quadro desse menino, que ele sai da piscina e tem uma síncope e morre, é muito compatível com uma arritmia ventricular. Então, eu acho que talvez a gente deva olhar um pouquinho mais, porque está aumentando demais o número de pessoas que morrem por... E aí, como é que você faz? Quer dizer, o técnico tem que estar refletindo sobre isso, os médicos dos clubes. O esportista de competição, normalmente, ele não é um bom esportista no sentido do fair play. Ele quer chegar no limite. Eles são pessoas extremamente competitivas. Obcecadas. Então, eu acho que você tem que ter um limite. O próprio jogador de futebol que morreu no campo, ele sabia do risco dele e falou, eu prefiro morrer a interromper minha vida. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho os técnicos, ou para ilustrá-los melhor, para colocar um freio nessas pessoas. A seguir, candidata derrotada da extrema-direita prega o voto nulo na França. E a evolução das leis trabalhistas no Brasil desde a era Getúlio Vargas.